Olá, meus queridos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos de volta, estamos com mais um vídeo para você e trazendo agora um assunto ainda mais polêmico. Nós iremos tratar aqui desse assunto, mas antes de eu entrar aqui, eu quero agradecer a todos que têm deixado a sua participação, têm comentado aí nos nossos vídeos, né? Nós temos feito aqui no nosso canal Teologia para Doido, nós estamos procurando trazer assuntos aqui polêmicos para que você possa discutir mesmo e para que você possa entender e compreender e buscar o entendimento, gente, o entendimento das Escrituras Sagradas, não o entendimento meu, o entendimento de pessoas da mídia, de conhecidos. Por isso que nós estamos trazendo esses assuntos aqui, trazendo essas informações e pegando aí pessoas que, né, esses pensamentos teológicos aí, né, que mais tem trazido confusão do que até mesmo tem trazido esclarecimento para nós. Então, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje que nós iremos falar, nós iremos tratar aqui sobre a tatuagem. Então, parece ser algo tão, né? Parece ser algo tão simples, algo tão, tão pessoal e tão simples, mas não é tão simples assim, gente. Não é algo tão simples assim, não é algo tão benéfico assim. Ele tem os seus prejuízos e tem aí prejuízos gravíssimos e tem desviado muitas pessoas do foco, tá? Então, tem tirado muitas pessoas do foco que é verdadeiramente pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus na sua simplicidade. Então, muitas apologias, né, muitos apologetas aí querendo defender bebida alcoólica, vinho, práticas aí, segundo casamento e tantas coisas que a Bíblia condena. E essas pessoas, por muitas das vezes, não acharam um verso, né, um capítulo e um versículo ali que a Bíblia trata e fala diretamente nesse assunto. As pessoas querem dizer que a Bíblia não proíbe. Então eu digo, a Bíblia não proíbe. A Bíblia não proíbe você fazer, né, você desenhar o seu corpo ou fazer uma tatuagem. Se a Bíblia não proíbe, a Bíblia também não tem nenhum texto que vai autorizar ou que vai falar para você fazer aquilo. Então, se a Bíblia não condena, a Bíblia também não apoia. Então, se você sabe que a Bíblia não condena e não apoia, então a Bíblia não está de acordo com isso. Tá? Então, mas nós sabemos, gente, nós sabemos sim que a Bíblia ela tem o seu texto sim que fala sobre essa prática. Nós vamos lá ver em Levíticos, no capítulo 19, verso 28, aonde é uma prática que os egípcios, né, os antigos egípcios lá, é, ou durante a saída, né, ou durante a estadia e a saída do povo, eles aprenderam essa prática. O povo ficou 430 anos no cativeiro ali no Egito e eles aprenderam práticas pagãs, práticas dos egípcios. E uma delas foi essa prática de fazer tatuagem, marcar o corpo e cortar o corpo em chorando a morte do seu ente querido, né? Em cultuando ali a morte do seu ente querido, eles faziam tatuagens, marcavam nomes no corpo e dentro dessa questão de marcar o corpo com o nome dos entes que faleceram, também faziam os cultos, né? Faziam culto à fertilidade, marcando o nome de deuses, marcando e cortando o corpo. Então, isso era uma prática pagã. Agora, por que que muitos querem defender isso e falando que hoje você não tem nenhuma prova, a Bíblia não aprova ou também não desaprova você fazer uma tatuagem. Por que que hoje as pessoas querem defender e utilizando essa falácia de que, né, eles faziam aquilo com a intenção de adorar outros deuses, mas nós fazemos aqui com outras intenções. Então, trocando essa questão de lá tinha uma intenção, lá os pagãos tinham uma intenção e nós aqui que somos cristãos temos outra intenção na questão da tatuagem. Gente, quem é que faz uma tatuagem? Eu pergunto, quem que faz uma tatuagem para adorar a Deus? Dizendo assim, eu vou fazer uma tatuagem, essa tatuagem aqui vai ser em homenagem ou em adoração ao meu Deus. Quem é que faz isso?
quem é que faz essa tatuagem em culto ou cultuando a Deus? Essa é a minha pergunta para quem está intencionado em fazer uma tatuagem. Gente, olha só, deixa eu ser claro aqui com você. A Bíblia diz assim, e o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Então, se Paulo dizendo isso, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, ele está dizendo que você pode fazer, sim, você pode fazer aquilo que você quiser, só que tem um problema. Tem coisas que convêm, tem coisas que não convêm. E aquilo que não convém, ele vai trazer para você um prejuízo, você vai ter uma consequência com aquilo que você fez que não convém. Então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então, aquilo que não convém, ele vai trazer prejuízos para você. Então, você é responsável. Então, irmãos, o que eu quero trazer para vocês aqui é uma refutação a um vídeo, né, aqui de um cantor, né, bem conhecido por nome Alessandro Vilas Boas, e ele fala sobre a tatuagem. Pois aconteceu um fato, né, todo mundo viu aí, ficou na internet aí, todo mundo percebeu, a respeito de um pastor que acabou chamando a atenção dele, ou foi no púlpito e fez ele passar vergonha por causa das suas tatuagens. Então, ele acabou fazendo esse vídeo, né, talvez para poder defender o uso das suas tatuagens e dizendo para as pessoas e também, né, para os seus seguidores que o uso da tatuagem, ou você ter uma tatuagem, isso é algo que é natural, é normal e não há pecado nisso. Mas nós sabemos que tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que é para cultuar o próprio corpo do ser humano, isso é um pecado. Isso acaba se tornando um pecado porque isso é para adoração do próprio corpo. Então, ninguém faz uma tatuagem na sola do pé para ninguém ver. Ninguém faz uma tatuagem escondida, bem escondida, que não fica à vista de ninguém, né? Então, a questão da tatuagem as pessoas fazem para que outras pessoas possam ver ali aquela tatuagem a qual a pessoa fez no corpo. Então, quero passar aqui rapidamente para vocês um pedacinho aqui do vídeo e depois nós vamos estar falando aqui sobre o assunto rapidamente. Então, olha só. Olha só. Vamos seguir aqui um pouquinho. Vamos lá, vamos aqui entender. A primeira coisa que nós vamos entender aqui, nós vamos estar lendo aqui rapidamente com você, aqui o texto a qual ele citou aqui em Levíticos capítulo 19, verso 20, 27 e 28, diz assim, ó: não cortem o cabelo dos lados da barba, nem aparem a barba. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Então, a primeira coisa que nós estamos vendo aqui é algo que Deus estava falando com o povo. Gente, o povo saiu do Egito. O povo estava no Egito há 430 anos. E essa é a primeira coisa que você precisa aprender. Então, o povo ficou
como escravo no Egito 430 anos, e o povo aprendeu todos os costumes do Egito. Então o povo tinha uma bagagem egípcia. E Deus, quando tira o povo do Egito, a primeira coisa que Deus queria fazer com o povo era tirar do povo os costumes egípcios, tanto que Deus não leva, prestem atenção nisso. Você precisa aprender isso, você precisa compreender essas coisas. Não é você ouvir qualquer balela de qualquer um e aceitar isso como doutrina bíblica. Isso não é doutrina bíblica. Então, a primeira coisa que Deus fez com o povo, levou o povo para o deserto. Então, o povo precisava passar um período no deserto, tá? Aquele período era um período de desintoxicação do Egito. Então, o povo passou-se mais ou menos um bom período ali no deserto. Então, eles caminharam por um bom período no deserto, até eles serem levados ou até eles entrarem ali na terra prometida. Então, Deus não levou o povo direto, não deixou que o povo entrasse direto na terra prometida, na Canaã, na nova Canaã, numa cidade nova, de uma forma de vida nova. Não, Deus permitiu que o povo passasse um bom tempo depois que saiu do Egito, passasse um bom tempo no deserto, para que o povo viesse aprender, para que o povo viesse ter a consciência e deixar os costumes, tudo aquilo que eles aprendeu no Egito, tá? E quando eles estavam no meio, há alguns dias que eles saíram do Egito, eles sentiram saudade, gente. Olha só, eles sentiram saudade e sentiram vontade de voltar para o Egito. Sabe por quê? Porque eles começaram a ver que no meio do deserto a vida era mais difícil. Então tinha regras e precisava ser seguido. Então era muito mais difícil a vida agora. E eles acostumaram com a vida do Egito. Eles estavam acostumados a viver com a vida do Egito. E o que que eles fazem? Eles pedem para Moisés que eles queriam voltar para o Egito. Olha, você trouxe nós aqui, você nos tirou do Egito para trazer nós aqui para morrer aqui. Então, a primeira coisa que eu aprendo e que nós devemos aprender lá em Salmos, olha só, Salmos 102, verso 1, diz assim a palavra de Deus: Deus não muda, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Salmos 102, verso 1. Então, Deus permanece, há imutabilidade em Deus, Deus não muda, isso é um atributo de Deus, Deus não muda. Então, Deus deu a ordem para o povo que não queria que o povo continuassem com os mesmos costumes do Egito. Agora, o que que eu aprendo com isso, gente? O que que isso me traz de aprendizado? Primeira coisa, nós que somos cristãos, nós jamais vamos ser judeus, gente, jamais. Nós que somos cristãos, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo, nós somos diferentes do mundo, nós somos chamados por Cristo para viver uma vida diferente do mundo. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos do Egito, o mundo simboliza o Egito. Então nós estávamos lá no mundo, fazia as coisas do mundo. Paulo mesmo diz, né, quando ele estava no mundo, ele pensava como o mundo, fazia as coisas do mundo, né? Ele diz, olha, quando eu era menino, eu agia, pensava como menino, discorria como menino. Agora que eu saí do mundo, agora que eu me tornei adulto, eu deixei as coisas de menino. Então, você agora é uma nova criatura, você agora não é mais do Egito, você não está mais no Egito. Você precisa se adaptar àquilo que Deus quer que você faça. Então Deus tem um padrão para você. Não o padrão do mundo, mundo, padrão de Cristo, Cristo. Então essa é a questão. Mas sabe o que está acontecendo? As pessoas não querem viver o padrão de Cristo. As pessoas querem viver o padrão do mundo, querem continuar fazendo as coisas do mundo. Então essa é a questão. Agora, gente, vamos entender aqui um fato interessante. Um fato importante é que quando eu era do mundo,
eu fazia as coisas do mundo, fiz tatuagem, marquei meu corpo lá no mundo, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Eu fiz bastante coisa errada e voltei e vim para a casa de Deus. Então, essas tatuagens que eu fiz lá no mundo, elas não podem ser uma imagem para outras pessoas, ou não pode ser motivo para mim pregar a respeito disso para as pessoas, para que isso se torne agora uma doutrina. Então, isso não pode ser uma doutrina. Quando eu era do mundo, eu tinha uma vida lá no mundo. Agora que eu me converti, eu tenho uma nova vida, eu sou uma nova criatura. Então, essas tatuagens, a qual a pessoa que eu não fiz tatuagem, graças a Deus, né? Então, disso eu não tenho arrependimento. Mas aqueles que fizeram tatuagens quando estava no mundo, essa prática ela não pode ser defendida agora na presença de Deus, porque você vai levar outras pessoas ao mesmo misticismo, à mesma prática. Aí, qual que foi a questão que ele disse aqui? Ele disse que Deus proibiu porque o povo de Deus tinha aprendido esse costume lá no Egito. Então, Deus proibiu por causa do povo, por causa que o povo de Deus aprendeu com o mundo, com o Egito. Agora, será que isso não é diferente para nós, não? Será que nós, como igreja, nós não temos que aprender o que Jesus tem ensinado para nós? Será que nós não devemos aprender a não ser como o mundo, a não andar como o Egito? Será que uma tatuagem, uma marca no corpo, é algo que vai adorar a Deus, que vai ser para adoração a Deus? Então vamos lá. Gente, eu coloquei algumas coisas aqui na íntegra aqui.